jogos, brincadeiras e materiais para a alfabetização. O meu amigo Bode adorava comer bananas. Então o rato colheu uma banana bem madurinha e pediu para o galo levar a banana para o bode. O galo então colocou-se a caminho. Mas no meio do caminho, aquela banana cheirava tanto que o galo não resistiu. Nham, 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 nham. Ele comeu a banana todinha. E agora, o que levar para o bode? O galo correu e encontrou uma plantação assim, ó, cheinha de abacaxi. Ele foi lá, colheu o abacaxi mais amarelinho, mais madurinho que havia e entregou para o porco. Pediu para o porco que levasse para o bode. O porco pôs-se a caminho, mas eis que ele começou a sentir aquele cheiro. O abacaxi parecia tão gostoso. Ele então nham, 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 comeu o abacaxi todinho. E agora, o que levar para o bode? O porco olhou para um lado, olhou para outro lado e viu uma árvore carregadinha de maçãs. E ele colheu a maçã mais vermelhinha que tinha, a mais cheirosa, e pediu para o sapo levar a maçã para o bode. O sapo pegou a maçã, se colocou a caminho, mas aquela maçã era a maçã mais vermelhinha que ele já tinha visto em toda a sua vida. Era a maçã mais cheirosa e o sapo não resistiu e comeu a maçã todinha. E agora, o que levar para o bode? Ele então procurou, até que encontrou uma árvore que tinha um mamão, só um mamão bem madurinho. Ele foi até lá e colheu o mamão. Aí então ele pediu para o gato levar o mamão para o bode. O gato pôs-se a caminho, mas no meio do caminho esse mamão cheirava tanto, mas tanto, que o gato não resistiu. Nham, 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 nham. Ele comeu o mamão todinho. O que levar então para o bode? O gato pensou e viu lá na frente uma árvore enorme carregadinha de caju. Ele foi lá, colheu o caju mais madurinho que tinha e entregou para o pato e pediu para que o pato levasse para o bode. O pato pôs-se a caminho, mas aquele caju estava realmente muito cheiroso. Ele não resistiu e nham, 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 comeu o caju todinho. E agora, o que levar para o bode? Foi quando o pato olhou bem para frente e viu uma árvore comprida também, carregadinha de bananas. Banana? Banana? Ele colheu a banana mais amarelinha que tinha, a mais cheirosa, e entregou para o bode. E assim terminou essa história de uma banana e de um bode. Contamos para você
e você conte para quem pode. Olá! É com grande alegria que o Centro de Vivências Lúdicas, Oficina Pedagógica de Samambaia, vem à coordenação coletiva desta escola, trazendo à tona a temática alfabetização. É o que faremos por meio de vivências pelas quais nós poderemos pensar este processo de forma lúdica, de forma divertida e afetiva. Esta será uma formação que tem por objetivo trazer contribuições teóricas, práticas e trazer ideias de materiais que abarquem diversos aspectos do processo de alfabetização. E para embasar esse nosso trabalho, nós vamos contar com as contribuições teóricas de Vygotsky quanto à psicologia histórico-social. Vamos contar com as contribuições de Emília Ferreiro quanto ao pensamento das crianças em relação à leitura e à escrita, com Arthur Gomes de Moraes quanto à consciência fonológica e também com Cosenza e Guerra quanto às perspectivas de como o cérebro está organizado para a leitura e a escrita. E aí, nesse sentido, nós deixaremos algumas indicações de leituras que trazem essas abordagens para estudos posteriores pelo grupo de professores e professoras desta escola. Então, a psicologia e a pedagogia histórico-crítica, elas embasam o currículo em movimento do Distrito Federal. E, de acordo com essa linha teórica, entende-se que o ato educativo, ele é um ato profundamente revolucionário, no sentido que provoca mudanças no indivíduo, na sua vida. E Vygotsky nos traz que é por meio das interações com o uso de signos que as pessoas se humanizam, se definem humanas, se modificam e são modificadas pela cultura numa relação dialética. Então, organizar espaços, tempos, materiais para que por meio das relações, das interações, das brincadeiras, as crianças pouco a pouco se apropriem deste patrimônio histórico e cultural, que é a linguagem, é de suma importância, tanto na educação infantil como nas séries iniciais. E Arthur Gomes de Moraes traz uma defesa de que é preciso ter metodologia de alfabetização, é preciso saber o caminho a percorrer. E ele defende que essa metodologia precisa começar na educação infantil, não no sentido de tornar a educação infantil um espaço de ensino sistemático, mas no sentido de permitir que as crianças possam refletir sobre as palavras, tanto no contexto oral como no contexto visual. Hoje nós começamos a nossa apresentação com um reconto da história A Banana, de Mary França. E contar histórias, ler livros, brincar com cantigas de roda, com parlendas, talvez seja a forma mais significativa de apresentar o mundo e a linguagem para as crianças pequenas. Por meio dessas leituras, dessas contações, brincadeiras, as crianças vão se apropriando de um vocabulário novo para elas, vão expandindo o seu conhecimento de mundo. Vejam só, quantas crianças provavelmente aqui no Distrito Federal conhecem um bode. Eu mesma vim conhecer um bode com 10 anos e tive que ir ao Ceará para conhecer um. Então, a literatura, as brincadeiras populares são formas
maravilhosas de apresentar o mundo e as coisas do mundo para as crianças, de fazê-las perceber que o que nós falamos pode ser escrito com letras que elas vão conhecendo pouco a pouco, de forma significativa. Cosenza e Guerra, que são neurocientistas, autores do livro Neurociência e Educação, Como que o Cérebro Aprende, eles têm um texto muito interessante que se chama Da Argila ao Cristal Líquido. E isso em referência ao nascimento da escrita pelos sumérios em placas de argila e hoje o seu uso pela tecnologia digital. E entre tantas coisas que eles abordam em relação às estruturas cerebrais relacionadas à leitura e à escrita, eles dizem que a palavra pode passar por duas vias para ser decodificada em termos de linguagem. Na primeira, numa montagem grafofônica que converte passo a passo letras em sons. E numa segunda via, onde a palavra é reconhecida de forma global, num processo de identificação visual direta, e isso em diferentes áreas do cérebro. Daí a importância dos jogos e brincadeiras que estimulem a audição, que estimulem a visão. A criança aprende as coisas do mundo, especialmente pelos sentidos. Então, trazendo exemplos de brincadeiras com vistas ao desenvolvimento do sentido da audição, a nossa colega Cristina Leite nos apresentará duas brincadeiras. A primeira, uma brincadeira que envolve a supressão de palavras em frases de uma música, o que leva a criança a compreender que a frase é uma estrutura maior que guarda a palavra. E outra brincadeira, criada especialmente para este trabalho, com a história A Banana, envolvendo rimas com os nomes dos personagens da história. Então, vamos lá, Cristina Leite. Então, gente, uma sugestão para que a gente possa estar contribuindo para esse desenvolvimento da sensibilidade auditiva das crianças é o trabalho com a música. Então você pode escolher uma música da qual as crianças gostem, ou então você pode ensinar para elas uma música. E aí, depois que elas aprenderem, você pode fazer a proposição que eu vou trazer como sugestão agora, tá bom? A música é conhecida, de domínio público, e é o Jipe do Padre. Então você canta com as crianças. O jipe do padre fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. Colamos com chiclete. Muito bem, então depois que as crianças assimilarem a canção, vocês vão fazer um combinado com elas, que é o seguinte: você vai começar a cantar, mas em um determinado momento da música, você para de cantar e as crianças param também, mas continuam a cantar aqui, ó, na memória. E depois, quando você retomar a canção de novo, as crianças continuam acompanhando. Vamos ver como é que seria? O jipe do padre fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. Colamos com chicletes. Então, essa é uma primeira forma que a gente poderia estar utilizando. E a outra é substituindo algumas palavras por movimentos. Por exemplo, eu posso convencionar que o jipe vai ser assim, ó. Então, eu não vou mais falar a palavra jipe. Eu vou, no lugar do jipe, fazer o movimento. Vamos ver como é que seria? O do padre fez um furo no pneu. O do padre fez um furo no pneu. O do padre fez um furo no pneu. Colamos com chiclete.
na sequência, você pode ir colocando outras substituições para essas palavras. Então, agora, em vez de falar padre, nós vamos bater palmas, tá bom? Então, o Jeep vai ser aqui, o Jeep do padre. Fez um furo no pneu. E a gente continua. Vamos tentar? O do fez um furo no pneu. O do fez um furo no pneu. O do fez um furo no pneu. Colamos com chicletes. Então, são essas duas sugestões e você pode ir trocando também. O furo você pode substituir por um outro som, um outro movimento, enfim, as palavras que você for selecionando. E você pode utilizar também de outras canções. Gostaria de finalizar apenas apresentando para quem não conhece esse instrumento super bacana de fazer, que é o raspa-raspa. A gente usa duas pets e corta aqui, ó, e ele faz esse efeito. Olhe pra baixo, vejo o que eu acho. Olhe pra cima, tá na hora da rima. Vamos rimar e ver o que vai dar. Basta o final a gente combinar. Vou dar um exemplo assim, então diga pra mim. O que rima com gato? Pato e rato. Agora é sua vez. O que tem na história e combina com chuchu? Caju. Tem na história e combina com caqui. É uma fruta que se chama Abacaxi. É uma fruta vermelha que combina com hortelã. O nome dela é? Maçã. É uma fruta amarela que combina com uana. O nome dela é? Banana. Tem na história? É um animal que tem bigode. O nome dele é? Bode. Olhe pra baixo, vejo o que eu acho. Olhe pra cima, tá na hora da rima. Esperamos que tenham gostado das brincadeiras e que, mesmo por meio da plataforma ou outro meio, seja possível ensinar essas brincadeiras para as crianças. E quem sabe brincar junto com elas, mesmo nessa forma de aula remota. E agora, falando de um outro sentido que também é muito importante neste processo de alfabetização, como nos alerta os neurocientistas Cosenza e Guerra, vamos falar um pouquinho do sentido da visão. E assim, a nossa colega Marília Abreu irá nos apresentar, nos trazer ideias de materiais e jogos que estimulem a visão e a coordenação visomotora. É com você, Marília Abreu. Então, para estimular o sentido da visão, nós propomos um jogo que é bastante conhecido e as crianças gostam muito, que é um jogo da memória. Que nesse caso, além de estimular a memória, ele desenvolve também o sentido da visão. Estamos aqui, ó. Então a gente vai, fazer aqui o jogo da memória de imagem e de sombra, né? E a nossa proposta é que a criança faça o próprio jogo junto com a família e que eles brinquem juntos, ok? Porque a gente sabe também que quando a criança produz o próprio material, esse material tem um outro significado, para ela, tem muito mais significado, na verdade, do que alguma coisa que seja comprada pronta, tá bom? Então, primeiro eu vou ensinar como fazer o material e depois eu vou trazer para vocês algumas possibilidades pedagógicas. Então, vamos lá? Então, esse jogo ele foi pensado com as imagens e as suas sombras da história A Banana.
E a ideia é que as crianças encontrem os pares, por exemplo, da imagem do bode e da sombra do bode. Vamos lá. Da imagem da banana e a sombra da banana, né? E assim com todas as figuras que fazem parte da história. Então, para fazer esse jogo, o professor deve disponibilizar para as famílias o arquivo para imprimir ou então o material já impresso, né? Então a criança, junto com a família, vai cortar os pedacinhos de papelão, que é um material super acessível, fácil de achar, né? São retângulos de 10 por 8 centímetros e colar cada figura em um pedaço. E para que as fichas não fiquem diferentes na hora do jogo, né, pode sugerir que se cole um pedaço de tecido, um pedaço de papel ou mesmo uma tinta que faça uma pintura para que as fichas fiquem todas iguais na parte de trás, né? E agora é só brincar de acordo com as regras de um jogo da memória comum mesmo, tá bom? Essa é uma brincadeira adequada para crianças de várias idades, né? Para os menores, ela é muito interessante, especialmente com relação à questão do desenvolvimento do sentido da visão, né? Só que o ideal é que ela seja jogada com menos quantidade de cartas, né? Porque na história tem muitos personagens, então diminui-se um pouquinho. E para ampliar o conhecimento de mundo das crianças menores também, é muito importante que elas verbalizem o nome de cada personagem, seja personagens fruta ou personagens animal. Com crianças do segundo período da educação infantil adiante, já pode-se explorar os sons, né, os sons que compõem as palavras. Por exemplo, pedir para que elas verbalizem quantas sílabas orais contém cada palavra, contando nos dedinhos. Assim, por exemplo, sapo. Esse é o sapo. Para falar sapo, eu abro a boca 2 vezes. Sapo. Né? A palavra sapo tem 2 sonzinhos que são as sílabas orais. Para as crianças que já conhecem o alfabeto, né, elas podem identificar a letra inicial de cada personagem, identificar rimas entre os personagens da história, escrever espontaneamente os nomes dos personagens e mais outras tantas possibilidades, né? Porque na verdade é um campo muito aberto, né? Aberto aí à criatividade. Essa é uma das atividades que nós propomos, né, para o desenvolvimento do sentido da visão e da alfabetização. E agora, vamos a outra? E vamos então ao outro material. Bom, certos de que o corpo é o principal instrumento pelo qual a criança aprende e apreende o mundo, a gente trouxe também um material muito simples que cada família vai poder fazer junto com as crianças, que é a caixa de areia e as fichas com as letras do alfabeto, né? Já já a gente vai fazer. Bom, com essa caixa de areia e as letras, a criança vai poder aprender o desenho das letras usando o dedo antes mesmo que experimente usar o lápis. E isso pode ser feito assim. Aqui a caixinha de areia, né? O adulto seleciona algumas letras, né? Dentre essas letras vai estar a letra, né, da qual começa, é inicial do nome da criança, né? E aí ele pede para a criança tentar identificar a letra que é a inicial do seu nome. Então, vamos supor, o nome dessa criança é Ana. Então ela vem aqui, né, e identifica o A, que é a inicial do seu nome. Isso pode ser feito também com a inicial de outras pessoas, né, de outros familiares da casa, ou a inicial de algum animal, algum objeto, uma coisa que seja significativa para a criança e que ela vá conseguir identificar.
Então, vem e coloca a letra aqui com o pregador e pede para a criança, com o dedinho dela, desenhar a letra que ela identificou. Bom, então, para fazer esse material também é bastante simples. A gente precisa, né, para fazer a caixa de areia e as letras, também de papelão, né? Para a caixinha de areia, qualquer caixinha serve, ou tampa e tal. Só não pode ter, assim, não pode ser muito alta para poder facilitar o manuseio pela criança, né? Pode ser forrada, pode ser pintada, pode ser natural, aí tanto faz. Essa areia a gente comprou numa papelaria, mas também pode ser qualquer areia. E a letra, nós utilizamos também o papelão, que é um material de super fácil acesso, né? Que pode ser recortada, a letra impressa, recortada e colada, ou até mesmo ela só escrita, desde que seja uma letra caixa alta e simples também de visualização, né? E para fixar a letra na caixinha, um pregador de roupa. Esse é o nosso material. Olha só que legal! Acho que as crianças vão se divertir muito com esse joguinho de pares, super fácil de fazer e super estimulante. Aqui em casa tem um gurizinho de 4 anos que ama esse joguinho e não pode me ver dando sopa, que já diz: vovó, vamos brincar? Vamos! E agora sou eu que vou trazer uma sugestão de um material super interessante que certamente vai fazer com que a criança maiorzinha reflita sobre a escrita das palavras. Bora lá? Bom, depois que as crianças conheceram a história banana, conheceram outras histórias, cantigas de roda, parlendas, e por meio dessas obras literárias ou não literárias, elas puderam perceber que as palavras estão nas frases e que essas frases contam histórias, escrevem músicas, né? E elas brincaram com a escuta das rimas, com os jogos, com os materiais. Elas experimentaram oralmente identificar e quantificar os sons das sílabas que formam as palavras. Depois que elas reconheceram as letras do alfabeto e fizeram a relação dessas letras com os nomes dos personagens dessas histórias, das cantigas, com o seu próprio nome, com o nome dos seus familiares, dos seus coleguinhas, com nomes significativos para ela, de coisas, né? E elas experimentaram a escrita dessas letras do alfabeto com o seu próprio corpo, experimentaram a escrita das palavras de forma espontânea, e nessa escrita espontânea, elas já demonstram que podem representar os sons das sílabas por letras, escrevendo numa hipótese silábica, segundo a Emília Ferreiro. Então, depois de todo este processo, é a hora de estimular a consciência fonêmica e a percepção de que aquele sonzinho que ela escutava ao contar a quantidade de sílabas orais, na verdade, pode ainda ser dividido em sonzinhos menores, que são os fonemas. E é a hora de investir na escrita das palavras e com materiais que levem a criança a refletir sobre a sua escrita. Então, pensando em como estimular essa criança para que ela avance do nível silábico para o nível alfabético, nós da Oficina Pedagógica de Samambaia criamos um material brinquedo, que é a máquina de palavras. E este material é um material relativamente simples de ser confeccionado. Eu vou deixar todas as explicações, vou deixar um tutorial com medidas, com tudo bem claro para vocês poderem
confeccionar também este material. E ele é feito basicamente de uma coisa que seria jogada fora, que é o papelão. E além do papelão, a única coisa que vamos precisar seria um pouquinho de cola, um papel colorido aqui para destacar a peça do visor, outros papeizinhos coloridos para destacar aqui algumas colunas e um pedacinho de tecido para fazer essa janelinha. E cola, né? Não sei se eu já falei da cola, vai precisar de cola também. E aí, só isso, um material super, super barato. E aí, vamos ver, então, como utilizar primeiro esse material e depois eu ensino como fazer. Para utilizar este material, por exemplo, vamos escrever nessa máquina de palavras a palavra banana, né? Que está no título da nossa história, da história que ilustra a nossa aula. E para escrever a palavra banana, eu vou precisar inicialmente descer aqui essa primeira coluna, levando a letra B até o visor. Mas para eu escrever ba, eu preciso de duas letras, ó. Por isso, eu desço aqui essa outra coluna e por isso também as 6 colunas que compõem esse material são destacadas 2 a 2 em cores diferentes, porque com esse material a criança vai poder escrever sílabas canônicas, palavras com sílabas canônicas, que são as sílabas que têm consoante e vogal. Então, para cada sílaba, ela vai precisar movimentar 2 colunas, 2 letras. Então, nós temos 2 colunas laranja, 2 azuis e 2 rosas. E esta ideia de colocar essas cores nas colunas é justamente para que a criança reflita sobre essa necessidade de ter 2 letras para cada sílaba. Então, agora escrevendo a segunda sílaba. Baná, sobe aqui a letra N, desce aqui a letra A, mais a palavra banana tem 3 sílabas orais, ó, banana. Então, é a hora dela perceber que vai precisar levantar essa janelinha, que é um outro fator de reflexão também. Então, colocar aqui a letrinha N e a letrinha A no campo de visão. Junto com esse material, nós tivemos a ideia também de fazer um pote de ideias, né? Um pote de palavras que a criança vai poder escrever utilizando a máquina de palavras. Aqui, por exemplo, nós temos o gato que está na história A Banana, temos a botina, temos ali em cima o caju, o colete, né? Então, vamos ver agora como utilizar esse material. Vamos dar o exemplo aqui dessa palavra, desse nosso amigo aqui, que foi o causador de toda a confusão, né? Só porque gostava muito de comer banana, o bode. Vamos escrever, então, a palavra bode. Ela já sabe que são 2 sílabas, bode. Então, ela vai precisar usar a coluna laranja e a coluna azul, as 2 colunas, né, de cada cor. Então, vamos descendo lá, letrinha B pro visor, bó, o sonzinho do O. Então, escreveu bó. E agora, D. E aqui, ó, que vem um fator de reflexão que esse exemplo nos traz. Porque é muito comum as crianças que estão aí no seu início do processo de alfabetização achar que palavras que terminam com D, T, P, basta escrever a letra, porque a vogal já está no nome da letra. Essa letra aqui nós chamamos ela de D, né? Então, ela entende que já tem o E, não precisa de outra letra. E aí ela diz, não, a palavra já está pronta. Mas como essa palavra está pronta se eu ainda não mexi na última coluna e eu preciso mexer nessa última coluna, né? E aí ela já vai refletir sobre essa necessidade de se ter mais uma letra. E como é comum nós aqui na nossa região usarmos o I no final de certas palavras que terminam em E, pode ser que inicialmente ela coloque aqui, ó, o I, e diz que a palavra já está pronta.
E aí que entra aquilo que Vygotsky disse sobre a zona de desenvolvimento iminente ou proximal, e sobre aquela pessoa mais experiente estar próximo da criança, né? Então, é essa pessoa que vai alertar essa criança, falar, não, mas o jeito certo de falar bode é com E, né? Bode, bode. Ou fazer com que ela escute qual é a letrinha que está saindo lá da boca, bode. E ela perceba que é, na verdade, o E. Então, essas cores e a cada 2 colunas é um fator de reflexão. E aí a criança vai poder formar muitas outras palavras. Aqui com esse potinho ela vai poder formar 45 palavras. Mas depois que ela já formou todas essas palavras, que ela já brincou bastante com esse brinquedo, e que ela já está estabilizada nessa ideia de que vai precisar de 2 letras para cada sílaba, ela pode, por exemplo, inverter as colunas das consoantes, que são a coluna 1, a coluna 3 e a coluna 5. Eu posso, por exemplo, trocar a coluna 1 pela coluna 3, passar a 3 para cá, e aí eu já vou desconsiderar essa questão das cores e formar inúmeras outras palavras. E aí esse material se torna realmente um brinquedo, porque em famílias todo mundo pode pegar e falar, bora ver quem é que descobre mais palavras. Eu descubro uma, você descobre outra, e assim brincar com este material. E para encerrar este momento, antes que comecemos o nosso bate-papo, deixamos de presente para vocês o poema de Cecília Meirelles, O Mosquito Escreve. O mosquito pernilongo trança as pernas, faz um M. E depois treme, 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 faz um O, bastante oblongo. Faz um S. O mosquito sobe e desce, com ares que ninguém vê. Faz um Q, faz um U, faz um I. Este mosquito esquisito cruza as pernas, faz um T, e aí se arredonda, faz outro O, mais bonito. Já não é analfabeto esse inseto, pois sabe escrever seu nome. Mas depois vai procurar alguém que possa picar, porque escrever cansa, não é, criança? E ele tá com muita fome.